Bom, meninas, vamos dar início. Olha, a Lecilda chegou. Boa noite, Lecilda. Boa noite, professora. A gente vai dar início agora, tá? Nossa aula de revisão. Se vocês não estiverem vendo o slide aí, me dá um alô, tá? Tá tudo certinho pra vocês? Tá, eu tô vendo normal. Tá, beleza, então. Uma aula rápida, tá, gente? Vou falar só os pontos aí mais importantes, tá? Falar meio que por cima, tá? Sobre todas as aulas que a gente teve, tá bom? Lembrando que os trabalhos são 2 valendo nota, tá? Cada um valendo 1,5. E a prova de vocês eu vou estar enviando amanhã, por volta do meio-dia, valendo 7 pontos, tá bom? Quem não tiver me entregado os trabalhos, vocês podem estar me entregando até amanhã às 18 horas, tá? Porque aí eu vou fechar a nota da prova e dos trabalhos para poder enviar para vocês, tá bom? A prova eu vou enviar amanhã e vocês têm... Amanhã é quarta-feira, não é isso? Amanhã? Me confirme aí. Tô perdida. Quarta, mãe. Quarta-feira. Então eu vou enviar a prova para vocês amanhã. Vocês têm a quinta-feira todinha para estarem me enviando a prova, tá? E aí na sexta-feira eu vou fechar a nota da prova e os trabalhos e envio no WhatsApp a listinha, do jeito que eu fiz na matéria anterior, com as notas de vocês, tá bom? As notas vão ser enviadas para vocês na sexta-feira. A quinta vai ficar disponível aí para vocês estarem me enviando as provas para não ficar naquela correria, tá? Porque tem gente que trabalha, né, que não dá tempo de fazer num dia só, então eu separei aí um dia inteiro para enviar a prova para vocês no meio-dia. Aí vocês têm o resto da tarde e o outro dia inteiro para me enviar, tá? Dando início aqui, na nossa primeira aula, nós falamos aí sobre uma introdução, né, sobre prevenção e controle de infecção, né, sobre a infecção hospitalar, né, que constitui aí um importante problema na saúde pública do nosso país, né. Além de representar uma necessidade econômica, ele tem implicações éticas e legais, né, a questão da infecção hospitalar. Para que isso seja evitado ao máximo, né, inclui-se aí a lavagem das mãos, aonde ela é classificada como o principal meio de prevenção de infecção hospitalar, tá? Então, se a gente perguntar aí sobre qual o principal meio de prevenção, né, de infecção, aí vocês podem estar colocando que é a lavagem de mãos, simplesmente isso, tá? É uma medida aí específica para cada sítio de infecção, que através das mãos a gente pega num paciente, leva para o outro, leva para a boca, leva, né? Então a gente pode estar infeccionando aí outros pacientes ou a nós mesmos, tá bom? E nós vimos também a definição do que é a infecção hospitalar, né? Que vai ser caracterizada como aquela adquirida após a internação do paciente, que pode se manifestar durante a internação ou mesmo após a alta do paciente, quando ela for relacionada com a internação ou com algum procedimento hospitalar que o paciente tenha sofrido, tá? Então, se tiver uma pergunta assim na prova, ou alguém perguntar para vocês algum dia sobre o que é, né, a infecção hospitalar, você vai dizer que é uma infecção adquirida após a internação de um paciente, que vai se manifestar durante a internação ou após a alta do paciente, né, quando está relacionada com a internação dele ou com algum procedimento que ele tenha passado no hospital, tá? Alguma dúvida aí sobre o que é a infecção hospitalar? Eu compreendi bem essa parte dele. De boa, né? Beleza. De boa?
Aí nós vimos também a questão das classificações dos artigos hospitalares, né? Nós temos aí 3 tipos de classificação, segundo o risco e potencial de transmissão, né, da infecção para os clientes, pacientes, que estão aí dispostos em 3 categorias: artigos críticos, semicríticos e os não críticos, tá? A classificação desses materiais aí, conforme vai falando que é crítico, semicrítico ou não crítico, a gente tem a forma de limpeza, vamos dizer assim, né, do material. Então, se o material ele é classificado como material crítico, ele tá aí, ele tem que ser feito uma esterilização, porque é um material que ele vai entrar em contato com vasos sanguíneos, né, com a pele do paciente, né, por dentro, com resíduos dos pacientes, tá? Então, tem que passar pela esterilização para poder ser reutilizado. Nos materiais semicríticos, né, ele vai entrar em contato com a mucosa ou com a pele. Ainda entra em contato com partes assim mais, né, delicadas dos pacientes. Por isso, tem que passar pelo menos pelo processo de desinfecção para ser reutilizado, tá? E os materiais não críticos, né, que é aqueles que entram em contato apenas com a pele do paciente, tá? E aí ele tem que passar pelo menos pela limpeza. Aí a gente tem especificado no slide melhorzinho cada um deles, tá? Os críticos aí, um exemplo de material crítico, né, são materiais utilizados em endoscopia, contato com a mucosa do paciente, tá? A gente coloca aí na garganta, e aí para ser reutilizado em outro paciente, é lógico que ele precisa passar por um processo de esterilização, né? Senão eu posso estar transmitindo aí, carregando infecções de um paciente para o outro, tá? Um artigo semicrítico, que são aqueles que entram em contato com a pele e com algumas membranas mucosas, eles têm que ser submetidos no mínimo à desinfecção, tá? E os não críticos, aqueles que entram em contato somente com a pele. Aí nós vimos também a questão dos métodos de limpeza e descontaminação, tá? Sobre o que é, como que ocorre cada um deles. Limpeza, a descontaminação de artigos, desinfecção e esterilização. Aí eu vou abrir, acho que ainda tá nisso, tá. Aí nós fomos para outra aula, né? Na outra aula nós diferenciamos cada um deles, né? Vimos as terminologias básicas de antisepsia, asepsia. Voltando para os métodos de limpeza. A limpeza vai ser destinado a tirar sujicidades, tá? Tem uma mesa com alguns farelos em cima, vamos supor. Então, quando eu retiro, eu vou fazer uma limpeza, eu vou estar removendo sujicidades, tá? A descontaminação de artigos, eu vou reduzir o número de micro-organismos presentes nesses materiais, né? Tornando seguro para utilização, tá? A desinfecção, eu vou eliminar ou destruir, né, alguns micro-organismos presentes nesses artigos, só que de uma forma menos, como que eu posso dizer, eficaz, menos poderosa do que a esterilização, que aí eu vou fazer a eliminação, destruição total de todos os micro-organismos, né, patogênicos ou não, presentes nos artigos e objetos, tá? Desinfecção e esterilização é mais ou menos a mesma coisa, só que a esterilização, ela vai ser um processo mais árduo, né? Ele é mais eficaz, ele não deixa nenhum tipo de micro-organismo, tá? Aí sobre a questão da antisepsia, asepsia, tá? A antisepsia tá aí como um conjunto de meios empregados para impedir a proliferação microbiana na pele e na mucosa, tá? A asepsia vai ser o processo no qual a gente consegue aí afastar alguns germes, alguns micro-organismos de algum local ou de algum objeto, tá?
Isso aí vai envolver lavagem de mãos, tá? E aí nós falamos sobre PP, tá? Isso aí não está presente só na radiologia, tá? A precaução padrão, né, a PP, vai ser aí um conjunto de medidas adotadas por todos os profissionais da área da saúde, tá? Para poder fazer o atendimento dos pacientes, independente da patologia que esse paciente apresente, tá? Todos os profissionais devem ter essas precauções padrões, tá? Para manipular equipamentos, artigos contaminados, tá? Todo paciente, a gente sabendo que o paciente tem alguma patologia aí transmissível ou não, para todos eles, sem exceção, tem que tomar esses cuidados, tá? E todos os profissionais. Aí, de novo, falamos da lavagem das mãos, né? Que qual é o objetivo da lavagem das mãos? Que vai aí diminuir o número de micro-organismos, tirar a sujeicidade, né? Aquelas que a gente consegue ver, substâncias tóxicas e medicamentosas, tá? E evitar a transmissão de doenças, né? Vai proteger aí a saúde do profissional e dos outros pacientes, tá? Foi até quando eu falei para vocês sobre a questão do atendimento de um paciente entre um e outro, fazer a lavagem de mãos, trocar as luvas, que a gente também vai falar sobre isso, né? Das barreiras. E aí o esqueminha de como realizar a lavagem de mãos correta, tá? Que foi a nossa aulinha prática, onde a gente deve molhar as mãos primeiro, aplicar o sabonete e lavar toda a parte da mão, não somente na palma da mão, mas entre os dedos, debaixo das unhas, o dorso das mãos, tá? Os punhos, quando a gente lava as mãos a gente esquece dos punhos, mas é uma região bem próxima da palma da mão. E é muito importante que a gente faça a lavagem dos punhos também, tá? E aí nós terminamos a nossa segunda aula. Vou abrir aqui o outro slide. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar, tá? Hora da verdade. O ambiente tá de boa, professora. Pode perguntar. O ambiente tá de boa, professora. Bem tranquilo, gente. Esses assuntos são bem tranquilos mesmo. Todo mundo que está na plataforma me entregou Professora, não as entreguei atividades ainda não. já ou tá faltando ainda? Professora, não entreguei ainda não. Vou entregar. Beleza, não esqueçam, gente, pelo amor de Deus, que eu passei as atividades valendo ponto para ajudar vocês, tá? Na questão do prazo de entrega ser maior, Tem, professora, deixa eu fazer uma pergunta. para a prova valer menos pontos, né? Para ajudar porque, vocês. tipo, Mas aí, se você tem aqueles artigos lá, Pode preciso fazer. colocar a quantidade das pessoas que foi pesquisada, essas coisas aí, não, né? A quantidade das pessoas Só o que eu entendi, mais ou menos, que foi pesquisada. Não. Você vai pegar só o assunto principal. Isso, o assunto principal, o que foi exposto no artigo que você entendeu, tá? Ah, tá, porque o primeiro artigo eu vi. Não precisa conter as informações. Eu fiz o primeiro artigo e achei não. tão- É aquilo que você Deu consegue. certo, Thiago? Aí eu disse, meu Deus do céu. Tão pouquinho. Mas tá bom então, vou fazer e vou mandar pra senhora. Aí eu disse, meu Deus do céu. Não, gente, Tá bom, então, não, vou fazer e vou mandar pra senhora. não se preocupem com essa questão de número de linhas, não, tá, gente? Eu não me preocupo muito com isso. O importante é que você absorva
algum conhecimento daquilo que você leu, tá? Porque às vezes você não consegue expressar muito escrevendo, mas você entendeu bastante coisa. Então isso aqui importa. Tá bom então, tá? professora, é porque eu tava com essa dúvida mesmo. Tá bom então, professora, é porque eu tava com Mas agora tá mais fácil. Mesmo. Não se preocupa não. Agora tá mais fácil. Vocês estão vendo o slide? Sim. Sim, tô vendo. Sim. Beleza. Então vamos dar continuidade. Sim, tô vendo. A gente falou sobre a nossa primeira e segunda aula, né? Na nossa terceira aula, eu passei aí o trabalhinho para vocês sobre o artigo científico, né? Para vocês fazerem a resenha valendo 1,5 ponto. E aí, na nossa quarta aula foi que nós viemos falar aqui sobre os acidentes com perfuro cortantes, tá? E o que vem a ser aí esses acidentes, né? Na maioria, né, das aquisições de doenças ocupacionais, o que vem a ser a doença ocupacional, que eu expliquei para vocês na matéria anterior, né? Com saúde e segurança do trabalho, que é aquela tarefa realizada no ambiente de trabalho ali, aquela que eu vou adquirir conforme o que eu realizo, né, no meu serviço, tá? Vão acontecer aí após contato com material biológico, né? Essas doenças aí, elas ocorrem por diferentes tipos de agentes, né? Os agentes virais, os protozoários, bactérias, fungos, ectoparasitas, né? E a principal fonte para a transmissão desses tipos de doença é o sangue humano. E como é que isso vai acontecer? Quando eu não tomo os devidos cuidados e aí eu acabo me furando com uma agulha que eu utilizei em um paciente, com um bisturi, ou quando você vai realizar um raio-x, por exemplo, de um paciente que está com com algum scalp, né? Alguma coisa assim. E aí alguém vai tirar, você tá por perto, não toma os devidos cuidados e você se fura, tá? Tudo isso aí, essas doenças são através de acidentes, né? Na maioria das vezes com acidentes com perfuro cortantes, tá? Aí nós vimos várias tabelinhas dos riscos de infecção hospitalar após esses acidentes, né? Vírus da hepatite B, vírus da hepatite C, o HIV, onde a gente percebe que a incidência de vírus da hepatite B é o mais alto entre esses 3 que eu citei, tá? Aí nós vimos o risco de infecção após acidentes pela pele íntegra e a mucosa, né? Onde a gente vê que pela pele íntegra é mais alto do que pela mucosa, tá? Vimos um quadrinho também sobre a evolução após o acidente com contaminação da hepatite B e C, né? Onde a gente vê que a hepatite C, a forma crônica, ela é bem mais elevada, né, do que a da hepatite B. E os quadrinhos sobre aí a precaução padrão que todo profissional, né, deve tomar aí, todos esses cuidados, né? A lavagem de mãos, que está aí descrita como o principal feito, né, para poder evitar a infecção hospitalar, né? A lavagem de mãos. Quando que eu devo aplicar a lavagem de mãos? Né? Antes e após o contato com o paciente, quando eu retiro as luvas, né? Quando eu tiro aventais, entre o atendimento de um paciente, cliente e outro, até mesmo entre procedimentos com o mesmo paciente, tá? Você vai fazer 2 procedimentos diferentes, 2 exames diferentes no mesmo paciente, mesmo assim eu lavo as mãos, mesmo sendo com o mesmo paciente,
tá? Após contato com sangue, fluidos corporais, materiais ou equipamentos, tá bom? Isso aí vai se estender por toda a equipe multidisciplinar, tá? Por todos os profissionais que trabalham na área hospitalar. O material utilizado, né, o sabão líquido, sem antissépticos, só o sabão com água, tá? Barreiras. Quais são as principais barreiras utilizadas no ambiente, né, hospitalar? Quais barreiras os profissionais utilizam para ir se proteger, né? As luvas, avental, máscaras, protetor de olhos e face, tá? E aí nós temos bem disposto aí, porque pode ser que venha alguma perguntinha de quando utilizar cada uso dessas barreiras, tá? As luvas, eu devo calçar as luvas antes do cuidado com o paciente, tá? E fazer a troca entre a manipulação de um paciente e outro, né? Eu não vou chamar o paciente, tocar no paciente, aí esqueci a luva, aí é que eu vou colocar a luva, não. Calça as luvas, depois é que você vai trabalhar com o seu cliente, né, com o seu paciente. O tipo de material é que pode ser de látex ou vinil, tá? O avental, sempre avental limpo, gente, nada de ir com avental porco para dentro do hospital. Você pode estar levando infecção para dentro do hospital ou trazendo de dentro do hospital para dentro da sua casa, tá? Avental sempre limpo, tá? Quando houver contato com sangue, com fluidos corporais, troca de avental. O tipo de material mais adequado seria o impermeável, para que se caso surge de sangue, algum fluido corporal, alguma coisinha assim, não passe pelo tecido e entre em contato com a sua pele, tá? Máscaras. Quando que eu vou utilizar as máscaras, né? A máscara vai aí proteger a mucosa do nariz e da boca, né? Nas situações de risco, onde pode respingar sangue, fluidos corporais, né? Como saliva, até mesmo urina, quando você faz a utilização de sonda, tá? Isso aí vai proteger de doenças transmitidas pelo ar, né, como a tuberculose, o sarampo, varicela, tá? O tipo de material, máscara comum do tipo cirúrgica, mas temos também aquelas máscaras mais reforçadas, como na imagenzinha que tem aí, tá? Tem uma capacidade de 95% de filtrar as partículas, tá? Ela é mais forte. Caso não tenha, faça a utilização da máscara comum. Mas lembrando que a máscara não é para você passar o dia inteiro com uma máscara daquelas descartáveis, não. Aquela máscara, ela tem uma durabilidade mais ou menos aí de 4 horas, tá? E se ela suar, se molhar, né, de você suar assim, ela vai perdendo aí a capacidade dela de filtrar as partículas. Então, faça o descarte e coloque uma nova, tá? Para ela continuar aí com a eficácia dela. Os óculos, tá? Para quê? Proteção de mucosa dos olhos, né? Em situações de risco também para respingos de sangue e fluidos corporais, tá? Já houve aí acidentes em que o profissional estava sem uso de óculos, sem um protetor facial, e acabou respingando na mucosa dos olhos. Ele acabou sendo infectado, tá? O paciente tinha aí HIV e o profissional foi infectado. Acontece esse tipo de coisa, por isso tem que ter muito cuidado, tá? Mas na área da enfermagem aí, que lida diretamente aí com fluidos corporais, mas não deixa o profissional da radiologia isento de acontecer algum imprevisto. Então, sempre fazer a utilização aí pelo menos das máscaras,
das luvas, tá? Sempre lembrem disso. O tipo de material aí, nós temos os óculos de acrílico ou protetores faciais, aquele que cobre o rosto inteiro, né, de plástico. E aí, a listinha de alguns equipamentos, né, alguns materiais aí, alguns artigos que é utilizado no nosso setor. Caixas de descarte, né? Vai ser aquelas caixas de papelão com plástico interno para você depositar os materiais perfuro-cortantes, como agulhas, lâminas de bisturi, tá? Para você poder fazer o descarte seguro desses materiais. A gente vai estar lidando mais com isso daí quando for na questão de trabalhar com a medicina nuclear, quando for o caso de trabalhar lá na tomografia computadorizada, que a gente faz aí o uso de contraste injetável, né? Então, a gente tem que injetar aí o contraste e aí tem que fazer o descarte correto das agulhas, tá? No caso, não vai utilizar a bisturi, mas as agulhas, que é um material perfuro cortante, tá? Descontaminação de superfícies, né? Fazer a limpeza aí com desinfetante, onde tenha presença de sangue ou fluidos em alguma superfície, passa um desinfetante ou álcool, tudo vai depender aí da informação que você vai ter, como eu já falei numa das aulas com vocês, de estar sempre atento às instruções do preceptor, que ele vai dizer a melhor forma de você fazer a limpeza do local, a descontaminação da superfície, de qual tipo de material que você pode estar utilizando para poder conservar os equipamentos, né? Para não causar nenhum dano. Artigos e equipamentos também, tá? Não só as mesas, as superfícies, os próprios equipamentos, né? Quando não se tem aí como ficar limpando partes mais difíceis, de difícil acesso, utilizar aí o papel filme, tá? Tomar cuidado com os aventais de pano de uso do cliente, né? Quando tiver presença de secreções, sangue, excreções, fazer a troca para o paciente não estar utilizando aí o mesmo que o paciente anterior utilizou e sujou. E fazer a precaução aí durante o trajeto para o centro de diagnóstico, quando a gente trabalha aí com... Porque eu sei que você... Não sei se vocês já viram isso, não lembro se tá em alguma matéria que vocês já tiveram. Existe também aí a possibilidade de a gente fazer um raio-x sem ser na sala de raio-x, tá? No caso, é o móvel. A gente pode estar levando ele para UTI, para algum lugar assim, né? Para poder fazer o exame em pacientes que não consigam se locomover até a sala de raio-x. Então, esse transporte a gente também tem que ter muito cuidado, tá? Cuidar também na questão das vias aéreas, né? Para não transmitir aí infecções do paciente para o profissional, no caso você, né? Ou para outras pessoas que estejam aí nesse intervalo onde você vai estar transportando, né, o equipamento ou o seu paciente. Às vezes você vai buscar o paciente para poder realizar o exame, né? Então você tem que ter bastante cuidado aí. O paciente sempre também bem protegido. A gente não sabe o tipo de patologia que ele tem, tá? E quais as condutas após um paciente, né? As condutas após um paciente com perfuro cortante, né, vai envolver vários procedimentos aí que vão desde o cuidado do local do ferimento, né, de cuidar aí onde você se cortou, se furou, desde a comunicação pro CAT, né, comunicação de acidente de trabalho. Você vai estar aí comunicando, né,
para que você tenha aí um acompanhamento epidemiológico para ver se você não adquiriu aí alguma patologia, alguma infecção após o acidente, tá? Então é feito todo um cuidado do local onde você se machucou, é feito exames para ver se você não contraiu alguma doença e tem que ser comunicado, uma comunicação por meio impresso para o CAT, tá? São as condutas após o paciente com perfuro cortantes. E aí nós vimos a questão da prevenção e controle de infecção no CD, Centro de Diagnóstico, tá? Uma característica peculiar do centro diagnóstico é ele estando inserido ou não no contexto hospitalar, ele vai ter aí um grande fluxo de clientes, né, que andam lá com um número enorme de patologias diferentes, podendo ser de alta ou baixa capacidade de transmissão, né? Então, são pacientes que estão diariamente andando lá no nosso setor, que a gente não sabe qual tipo de patologia que essas pessoas têm. Pode ser de baixa, pode ser de alta transmissão. Por isso que tem que ter aí cuidados que a gente deve tomar, né? Mesmo com um pequeno tempo de permanência dessas pessoas no ambiente, a gente não está livre das possibilidades de ocorrência de transmissão de infecção, né? Elas podem ocorrer aí a partir do contato direto ou através de fluidos corpóreos, né? Materiais que entraram em contato com a gente, materiais contaminados, através de vias respiratórias, tá? A equipe multidisciplinar sempre tem que estar bem atenta para cuidar e orientar quanto aos procedimentos de segurança para evitar a transmissão desse tipo de doença, né? O profissional que recepciona o cliente, ele deve procurar saber a procedência, né? Da onde que esse paciente está vindo, qual a unidade de internação, para identificar se existe aí a necessidade de cuidados especiais e se existe a necessidade de um preparo melhor do local, né? Determinar os materiais específicos para proteção da equipe, tá? Os procedimentos radiológicos, eles oferecem riscos potenciais de infecção, que vai variar aí conforme a localização a ser abordada e o grau de invasão dos tecidos, né? Eles podem ser classificados de novo aí a questão dos críticos, semicríticos ou não críticos, tá? Aí a gente está classificando os procedimentos, né? Lá nós classificamos os materiais, aqui nós estamos classificando os procedimentos. Os procedimentos críticos, eles vão aí invadir áreas estéreis do corpo, né? Um cateterismo cardíaco, uma angiografia cerebral, uma biópsia, tá? São procedimentos críticos, tá? Tem que ter muito cuidado com essa questão de infecção. Procedimentos semicríticos, né? São aí procedimentos que entram em contato com a mucosa e pele não íntegra, né? Uma urografia excretora, uma criocistografia, tá? Procedimentos não críticos, né? São aqueles que não entram em contato com áreas estéreis do corpo, né? Um exemplo, raio-x simples, uma mamografia, tá? No caso da tomografia, a gente está falando de uma tomografia simples, sem a utilização de contraste, né? Uma ressonância magnética, tá? Aí nós vimos também a questão de os cuidados relacionados com as atividades no centro de diagnóstico, tá? Muito importante tá lembrando disso daí, tá? Materiais biológicos do cliente são considerados como potencialmente contaminados, então muito cuidado, tá? Sempre ao manipular os clientes, utilizar as precauções padrão, PP, tá? Fazer a lavagem de mãos, utilizar equipamento de proteção individual, tá?
sempre, não importa qual paciente, até mesmo paciente, uma pessoa que você conheça, você não sabe que tipo de patologia essa pessoa pode estar aí trazendo, né, e transmitindo para você ou para os próximos pacientes, tá? A equipe multidisciplinar deve estar sempre atento com a necessidade de vacinação. Gente, todo profissional da área da saúde deve ser muito ligado com essa questão de carteira de vacinação, sempre com as vacinações em dia, tá? Você está trabalhando diretamente com pessoas com patologias diferentes. Vou relembrar vocês da questão que eu falei dos estágios. Só pode ir para o campo de estágio quem tiver com a carteira de vacinação em dia, gente. Então, assim, ó, teve uma oportunidade, já vão procurando aí, quando as coisas voltarem, né, ao normal, que a gente puder estar oferecendo o estágio para vocês, eu vou estar mandando direitinho o que vocês precisam, quais são os procedimentos a fazer, tá? Mas aí eu já posso ir adiantando que vocês procurem a carteira de vacinação de vocês, tá? Porque tem muita gente que perde, não sabe por onde anda, então procurem para não ficar na correria. Achem a carteira de vacinação. Avaliem se tá faltando alguma vacina, tá? Nos postos de saúde dá para você ver também se tem alguma vacina que tá faltando, tá bom? Quando for iniciar essa etapa aí de estágio, vou estar relembrando vocês disso e dizendo quais as principais vacinas que não podem estar faltando de jeito nenhum, tá bom? Muito importante para que vocês não adquiram aí alguma doença, tá? Outro cuidado nas atividades no centro diagnóstico: materiais perfurocortantes, como as agulhas, os bisturis, elas devem ser desprezadas imediatamente após o uso, tá? Utilizei no paciente, não vou deixar em cima da mesa, da bandeja, fiz lá o contraste, apliquei o contraste no paciente na hora de fazer a tomografia, eu não vou deixar ela esperando lá em cima para que eu esbarre e me fure não, tá? Utilizei a agulha, eu já vou descartar ela após o meu uso lá na minha caixinha que eu falei para vocês, de papelão revestida com plástico, tá? Quanto ao ambiente, a empresa, né, a limpeza tem que ser sempre, né, com uso de desinfetante nas superfícies, nos equipamentos, né, sempre que entrarem em contato com o paciente. De novo, nas áreas de difícil acesso à desinfecção direto, né, a gente pode estar aí envolvendo com um papel filme, aquele plásticozinho transparente que a gente usa na cozinha, aquele lá também, tá? É filme plástico, né, o nome. A gente coloca nas maçanetas, nos interruptores, tá? Onde a gente tá pegando sempre e não dá pra estar limpando a todo momento, tá? A gente envolve e sempre tá cuidando da higienização do local para evitar ao máximo a infecção, principalmente no momento que nós estamos vivendo agora, tá? Todos os artigos que são reutilizados, tá, devem passar pelo processo de limpeza, desinfecção ou esterilização, conforme o potencial risco para infecção, tá? Esterilização, desinfecção e desinfecção de baixo nível, tá? Esterilização, de novo, para materiais com tecidos que entram em contato com a mucosa, né? Com tecidos vasculares. Desinfecção, materiais que entram em contato com a mucosa íntegra ou a pele não íntegra. E a desinfecção de baixo nível, aqueles que entram só em contato com a pele do paciente, tá? A gente bate na tecla sempre disso daí. Esterilização para materiais críticos, desinfecção para materiais semicríticos e limpeza ou desinfecção de baixo nível para materiais não críticos, tá? E a nossa última aulinha, que foi sobre os sinais vitais, né? São aqueles que vão evidenciar a alteração da função corporal, né? E geralmente retratam quando as funções estão fora do normal,
Isso significa que o paciente, né, ele tem que ser observado para a gente identificar a causa desses ocorridos aí, tá? O centro de diagnóstico recebe pacientes com várias patologias. Eles procuram esse serviço para auxiliar na investigação dessas patologias que eles têm, né? Eles podem apresentar alterações fisiológicas significativas enquanto eles estão lá no centro diagnóstico. Então, é muito importante que a equipe multidisciplinar, né, saiba reconhecer e considerar a necessidade de um atendimento imediato quando esses pacientes aí demonstrarem não estar com esses sinais aí, com essas funções normais, tá? A própria utilização do meio de contraste, no caso da tomografia, é um fator de risco para alteração desses sinais vitais, né? E aí nós temos, dentre os sinais vitais rotineiramente aferidos, nós temos a pressão arterial, a frequência cardíaca, frequência respiratória e a temperatura corporal, tá? Onde nós aprendemos um pouquinho de cada um. A pressão arterial vai falar aí, vai refletir a tensão que o sangue está exercendo na parede das artérias, né? Depende de vários fatores para sua manutenção, tá? A pressão máxima a gente conhece como sistólica, né? É a força maior exercida pela contratilidade cardíaca, e a mínima, ou que a gente conhece como diastólica, representa a resistência periférica, tá? A pressão arterial a gente pode chamar também de PA, tá? Pode variar ao longo do dia, né? Assim como a frequência cardíaca, a respiração, a temperatura. Ela vai ser aí mais baixa durante a noite, e quando a gente acorda durante o dia, ela vai poder elevar um pouquinho, né? Vários fatores podem estar aí presentes para alterar a pressão arterial, podendo ser aí uns exemplos: a ansiedade, o estresse, medo, a ingestão de alguns alimentos, né? Os exercícios. Aí nós temos o quadrinho da classificação da pressão arterial, onde nós temos aí a pressão sistólica, que é a máxima, e a diastólica, que é a mínima, né? Pressão alta, pressão baixa. Onde nós temos a ótima, tá entre 120 e 80, normal 130 e 85, limítrofe 130, 139, 85 a 89. Aí nós temos a hipertensão, né, onde ela tá de 140 a 159, de 90 a 99. Hipertensão estágio 2, né, que é um pouquinho mais alto, tá entre 160 e 179, com pressão diastólica de 100 a 109. E a hipertensão estágio 3 está acima de 180 e 110 de pressão diastólica, tá? Terminologias aí pra gente tá ligadinho. Hipotensão, gente, tudo aquilo que é baixo. Então, hipotensão arterial, né, é a pressão arterial abaixo do normal, abaixo do indicado como normal. A hiper é elevado, né? Hiper é grande, elevado. Então, pressão arterial acima do normal. E normotenso, né? Normal, pressão arterial normal. Aí nós temos o quadrinho de pressão arterial comum, né, nas fases da vida. Num recém-nascido, a pressão arterial está aí entre 120 e 140, a segunda infância e adolescência de 80 a 100, num adulto de 60 a 100, tá? Como que se dá o preparo do paciente, né, para fazer aí a aferição da pressão arterial? O paciente tem que estar de repouso, sem ter feito nenhuma atividade antes de fazer a aferição, estar de bexiga cheia, não fazer exercícios, né? Não ingerir bebidas alcoólicas, café, nem alimentos, né? 30 minutos antes de aferir a pressão, e nem fumar, tá? Manter as pernas descruzadas, tá? Os pés apoiados no chão, recostado na cadeira, relaxado, tá? Posicionar sempre o braço na altura do coração,
com a palma da mão voltada para cima, e o profissional vai solicitar para que não fale durante a aferição. Quais são os cuidados que o profissional toma? Lavar as mãos, vai medir a circunferência do braço do paciente, né? Vai centralizar o meio da parte compressiva do manguito sobre a artéria braquial, caso seja, né, na região braquial que vai aferir. Todos esses são procedimentos que o paciente deve cuidar. E os procedimentos na hora de ser aferida a pressão. Vai inflar rapidamente. Isso daí é só para caso de vocês conhecerem o que acontece, tá? Mas quem faz isso daí é o enfermeiro, o técnico em enfermagem, tá? As terminologias aí para pressão arterial, né? Frequência cardíaca. Bradicardia, frequência cardíaca abaixo do normal. Taquicardia, frequência cardíaca acima do normal. Coração tá batendo rápido, eu tô com taquicardia. Normocardia, aí vai ser normal, a frequência vai estar normal. Pulso cheio, vai ser a sensação forte ao palpar o pulso. Pulso filiforme é o pulso fino. Rítmico é o intervalo de tempo entre os batimentos igual, né? E o arrítmico é o intervalo de tempo entre os batimentos que não é igual. Tá aí a frequência cardíaca, que a cada contração do coração é lançado do ventrículo esquerdo um volume de sangue para a artéria aorta. A pressão gerada e o volume provoca oscilações ritmadas, né? Que a gente vê aí a questão do rítmico e o arrítmico, tá? Normalmente a gente vai utilizar o pulso radial, braquial ou carotídeo, tá? Para verificar aí a frequência cardíaca, sendo o local de maior frequência o pulso radial, né? No braço, braquial, o radial no pulso e o carotídeo no pescoço. Procedimento do profissional: lavar as mãos, paciente sentado, posição confortável, tá? Comprimir a artéria radial contra o osso rádio, caso seja na região radial, né? Verificar se o pulso está regular ou irregular. Tudo isso aí o profissional da enfermagem vai estar realizando. Você deve ter um conhecimento, tá? Respiração. Aqui a gente entra com mais facilidade, tá? Porque é uma questão de observação, tá? Quando ocorre a troca gasosa de gases nos alvéolos, né? O oxigênio e o gás carbônico vai proporcionar aí a realização das funções vitais do organismo. Então, o pulmão vai inflar e vai abaixar. Isso aí a gente consegue ver, né, a movimentação do corpo do paciente. A frequência respiratória vai ser mais fiel, vamos dizer assim, quando o paciente não sabe que você está observando a frequência cardíaca dele, tá? Aí a gente tem um quadrinho do recém-nascido, a respiração dele, de 30 a 40, e do adulto é de 12 a 20, ou seja, do recém-nascido ele respira mais rapidinho, tá? É normal. Terminologias: bradipneia, frequência respiratória abaixo do normal. Taquipneia, frequência respiratória acima do normal. Dispneia, dificuldade respiratória. Ortopneia, respiração facilitada em posição vertical. Apneia é quando tem ausência de respiração. E eupneico é a frequência respiratória normal, tá? Lembrando que isso aqui você pode estar observando quando você estiver atendendo um paciente. Se a respiração dele estiver muito rápida, você observa que tem alguma coisa de errado e você pode estar solicitando o atendimento imediato desse paciente, tá? Você não avisa para o paciente que você está observando ele, você simplesmente observa, que assim o paciente não fica prestando atenção na própria respiração dele, tá bom? Procedimento: paciente sentado, enquanto você está lá aferindo a pressão, você não, né, no caso do enfermeiro, enquanto ele está lá aferindo a pressão, conversando com o paciente, você
Sem mencionar o procedimento, você observa a frequência cardíaca do paciente, tá? Conta os movimentos torácicos aí 60 segundos, tá? E a gente considera a inspiração e expiração como um único ciclo. Levantou o peito, abaixou o peito, um ciclo. Levantou, abaixou, outro ciclo, tá? E a temperatura, tá? Vai representar aí a energia liberada por reações químicas que ocorrem nas células, tá? Então, ela está diretamente relacionada à atividade metabólica do organismo, tá? Nós podemos medir aí através da temperatura axilar, oral e a retal. E muda aí como dita normal, né? Dependendo da forma que você vai medir aí a temperatura do seu paciente. Na axilar é de 35,8 a 37, tá normal. De 36,3 a 37,4, tá normal na oral. Na retal, de 37 a 38, tá de boa, tá bom? As terminologias é de febre e hipotermia. Febre, a temperatura vai estar acima do normal, tá, gente? Temperatura elevou, é quente. Temperatura baixou, é frio, tá? Então, hipotermia vai ser a temperatura abaixo do normal. O procedimento para se realizar aí a medição da temperatura vai ser lavar as mãos, explicar o procedimento para o seu paciente. Vou limpar o termômetro, fazer a limpeza do termômetro, que lembrando que é um material não crítico, né, com álcool. Seco a axila, que é a forma mais comum de estar medindo aí a temperatura do paciente. Seco bem a axila com papel toalha, coloco o termômetro e vou manter lá por pelo menos 3 minutos, tá? E aí você tem a temperatura do paciente. Alguma dúvida, pessoal? Bem de boa, bem simples, né? De outro. De outro. De boa, né? Ó, gente, deixa eu bater numa tecla com vocês aqui, que muita gente não tá lembrando. Muito importante que vocês façam o cabeçalho vocês vão entregar para mim, escrito, né, o gabarito da prova. Façam o cabeçalho em cima, para ser de fácil acesso, eu saber de quem que são as respostas, tá? Escreva nome, turma, disciplina, tá? Pelo menos esses 3 vocês já vão estar ajudando bastante, que eu recebo no meu WhatsApp. E aí, para eu abrir e procurar quem é, eu não tenho o número de todo mundo salvo, então fica um pouquinho difícil. Então, vai me enviar na própria folha onde você for escrever as respostas, coloque seu nome, coloque a turma. A disciplina também é importante, porque tem alguns alunos que entregam atrasado, tá? Alguns que fazem turma especial, então coloca aí a turma, a disciplina, o nome, tá bom? Não esqueçam, isso ajuda bastante para não confundir vocês, principalmente quando tem 2 Alinhas, 2 Mateus, tá? Que não existe outra Leoninha. Sempre me ajudem aí. Oi? Que não existe outra Leoninha. Também acho que não. Sempre lembrem de me ajudar aí com a questão do cabeçalho, tá bom? Não se apressem mandando em cima da hora, corrido. Vou mandar a prova pra vocês amanhã meio-dia, mas aí vocês vão ter até amanhã quarta, quinta-feira, o dia todinho pra vocês estarem enviando essa prova, tá? Então amanhã a partir do meio-dia e na quinta-feira até 6 horas vocês mandem a prova. Quando for na sexta-feira, assim, o dia tá no meu cronograma como correção de notas, tá? Mas aí, como não são muitos alunos assim, eu tô deixando pra vocês enviar até o final do dia, que aí na sexta-feira eu consigo fechar e enviar a nota pra vocês no WhatsApp, tá? Mas o certo seria vocês me enviarem até na quinta-feira, meio-dia, mais ou menos. Só que aí eu estendi até 6 horas, tá bom?
Então, qualquer dúvida, vocês me chamem lá no WhatsApp. Eu vou mandar a prova, tá? Assim, teve alguma dúvida em alguma pergunta, alguma questão, me procura, manda mensagem que eu explico. Não, gente, não marca 2 alternativas em uma questão. Questão de múltipla escolha, você escolhe só uma, tá? Só uma certa. Teve alguém que ficou em dúvida e acabou marcando 2 alternativas e anulou a questão. Questão de múltipla escolha, que é daquela A, B, C, D, você marca somente uma alternativa, tá? Gente, não me mandem prova escrita a lápis, tá? Não é uma questão que eu não gosto, não é isso. É que se por um acaso for corrigido errado, você tá lá no regimento lá do CTA que você não tem o direito de contestar porque você fez a lápis. Isso tem no colégio, tem na faculdade, em todo canto. Então, faz de caneta, tá? Que aí você tem o respaldo de ter feito de caneta, tá bom? Não esqueçam. Beleza. Boa noite. Até amanhã. Meio-dia mais ou menos eu entro em contato com vocês. Tá.